Vamos dissecar um livro um pouco diferente hoje, porque a gente vai falar de The Darkman, que não é exatamente quadrinho. Fala galera, Eduardo Pinheiro aqui. Hoje a gente vai falar sobre The Darkman, do Stephen King, que na verdade é um poema, né? Não é exatamente um quadrinho, é um poema ilustrado. E ele foi ilustrado pelo, deixa eu abrir aqui, pelo Glenn Shadbourne. Né? Então, The Darkman é escrito pelo Stephen King e ilustrado pelo Glenn Shadbourne. E ilustrado mesmo, porque ele é um livro ilustrado, né? Ele tem ilustrações, então, na verdade, é um poema, né? Olha aqui um exemplo para vocês. É um poema de um lado e uma ilustração do outro. E aí, quando você avança as páginas, né? Poema, ilustração, e por aí vai. Né? Então, é um quadrinho, melhor, não é um quadrinho, né? É um livro ilustrado, muito diferente do que estou acostumado a dissecar aqui no canal, porque ele é muito mais sobre ritmo, muito mais sobre intenção rítmica mesmo, sobre sentimento, sobre poesia, do que necessariamente sobre narrativa gráfica. Né? Então vamos falar aos pouquinhos, né, como eu sempre faço aqui no canal. Roteiro, desenho e narrativa, o que vai ser difícil de julgar nesse caso, mas tem coisa para falar sim. Antes de começar, as redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Se você quiser conhecer meu trabalho para além do YouTube, eu sou quadrinista, sou professor, sou editor do Universo Guará. Tem uma caixa postal que está aqui do lado, então mandem mimos para mim. E tem um grupo no Facebook, gente, onde a gente troca ideias sobre produção de quadrinhos, sobre, enfim, fazer quadrinhos, né? Entrem lá que é bem legal. O link está na descrição. Bom, gente, Darkman então conta a história desse cara, que é o homem negro, o homem escuro, o homem da escuridão, na verdade, que é essa figura emblemática e misteriosa, digamos assim, né? Que o Stephen King está narrando no seu poema. A história em si, ela é muito menos uma estrutura de 3 atos e muito mais um poema, uma coisa ritmada, uma coisa que faz você entrar num clima específico, né, do que de fato uma história com início, meio e fim. Como eu disse, seria muito mais um poema do que necessariamente uma história. Mas eu vou falar mais sobre ritmo daqui a pouquinho. Não tem muito o que falar da história porque é isso, é ele narrando como é a sensação de ser o homem da escuridão, né, o homem negro. E é falado da primeira pessoa, é falado como ele é um homem negro, né? E é isso, não posso falar mais do que isso, porque a experiência, na verdade, está em você ler, né? Porque, de novo, é muito menos sobre a história que ele conta, é muito mais sobre o que está escrito, né? Sobre o ato de ler dessa forma, nesse formato de pequenas frases com imagem do lado, né? É muito específico para o formato, o que nos leva à ilustração. Então a gente tem as ilustrações mega intrincadas, né, aqui do lado, que muitas vezes são psicodélicas e assustadoras, né, mostrando geralmente lugares por onde ele vai passando, né? Então o homem vai caminhando, geralmente seguindo uma ferrovia, e você vai vendo os lugares que ele vai visitando. E são lugares de desolação, assim. Eu acho interessante que, por ser um poema, ele é bem vago e bem aberto a interpretações. Então você pode interpretar como se ele só vai ao lugar onde já está destruído, ou ele leva à desolação, ou uma coisa não tem ligação com a outra, ele só está andando porque o mundo inteiro está assim. Né? Ele não dá muitas pistas sobre por que o mundo está assim, mas o mundo está todo quebrado. Né? Pelas imagens que a gente vê, olha só. É uma coisa meio pós-apocalíptica, né? Está tudo destruído o tempo todo. Ele não encontra pessoas, é curioso isso. Sempre está num terreno. Tem corpos, né? Tem gente morta, mas não tem pessoas. E, curiosamente, tem até coisas que parecem meio criaturas, né? Existem animais, existem criaturas, mas não existem pessoas. E o curioso é que no texto ele fala sobre o que ele faz com pessoas, né? Então, cadê as pessoas? Acho que um dos elementos do terror dessa história está aí, né? Você nunca vê o que ele faz, você nunca vê as pessoas com quem ele interage, mas você lê ele falando sobre o que ele faz. Então deixa você meio nervoso com como que ele faz as coisas, o que ele faz exatamente, né? Tudo muito ambíguo. Eu acho interessante. Enfim, o desenho é bem bonito, é bem competente, né? Muitas texturas, ele consegue, curiosamente, meio no sentido contrário do que eu costumo falar, separar planos, né? Então você consegue ver uma separação de plano de definição entre o que está aqui na frente, o que está no plano médio e o que está no plano de fundo, apesar de que em alguns momentos isso fica um pouco confuso. Então, se você começar a analisar de fato os desenhos, né? Olha só. Ele separa muito mais por quantidade de detalhes e por mais quantidade de informação. Então, um rato que está aqui em primeiro plano, cadê? Né, é muito mais bem definido do que as árvores lá no fundo, por exemplo. Então, ele dá a separação de planos através disso, através de informação.
E é um desenho super intrincado que ele deve ter demorado muito tempo pra fazer. É bem rabiscadinho, mas é rabiscado com controle, o que é bem difícil de conseguir, né? Você geralmente tem um desenho rabiscado, que é só desleixado. Tem desenho preciso, que é o desenho competente e organizado. Você conseguir ter um desenho que é competente e organizado, mas que simula uma sensação de que ele foi feito solto de qualquer maneira, é difícil, né? Porque isso aqui não foi feito solto. Isso aqui é muito preciso, mas ele é feito para parecer que é solto. Olha só. Interessante, gente. É realmente interessante. O que nos leva à narrativa, que acho que é o ponto principal que eu queria falar, porque, como eu disse, né, não existe uma sequência de quadros, não existe um empréstimo de significado de um quadro para o outro. Porque toda vez que você vai ler uma imagem, você é cortado por uma página, ou em branco, ou em preto, com texto ou sem texto. Mas assim, existe uma interrupção, né? É um livro com muito ritmo, né? O que torna ele interessante. Eu acho que o principal atributo desse livro é justamente essa questão de que ele é rítmico, né? Você consegue ler ele na cadência que a poesia foi pensada para ser lida, né? Até porque tem um momento que você está lendo, geralmente são 2 frases curtas por página, né? E de repente você vira a página e tem uma situação que é em branco, no caso em preto, né? Então é uma pausa, ele consegue simular essas pausas. Tem momentos em que ele simula pausas assim, ó. É uma pausa. Você está lendo, criando um ritmo, e aí a hora que ele quer segurar você por aquele momento, ele quer segurar você naquela imagem, ele fica em silêncio. Aí você dá uma travada, entendeu? Você está lendo no ritmo direitinho, lendo frase por frase, né? Quase como cantando aquilo ali, né? Pananã, 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 pananã. E aí trava. Aí você para ali, respira um pouquinho, olha para a imagem. Então, é um estudo interessante de controle rítmico de leitura. Claro que é um controle muito específico, porque ele está falando estamos falando de um livro ilustrado e não um quadrinho necessariamente, mas certas técnicas podem ser aplicadas no quadrinho, né? A gente tem quadrinistas excelentes aí que trabalham muito bem com ritmo, o Alan Moore é um deles, o Moebius é outro também, são 2 que eu gosto de citar em relação a isso, porque você consegue colocar muito texto ou pouco texto, ou um quadro muito grande, um quadro muito pequeno, para definir a velocidade. Definir é complicado, indicar, né? Porque você não pode definir o ritmo do leitor, porque quem decide é ele. Se ele quiser ler rápido, ele vai ler rápido. Mas você pode indicar para o leitor um ritmo e ele geralmente vai seguir o seu ritmo. Então aqui ele consegue dar esse ritmo, é uma leitura muito rápida, é um livro grossinho, mas assim, você lê ele em 20 minutos, até menos até, porque ele é muito rápido. Não é nem porque ele é muito curto, é porque ele é muito ritmado. Então você entra em cadência e começa a ler como se fosse uma musiquinha, entendeu? Eu acho interessante, eu achei interessante, como eu disse, não é uma grande história, né? Não é nem um grande desenho também, eu diria. É um desenho competente, legal, não é o meu tipo de traço especificamente, mas eu acho interessante para a temática envolvida aqui. Mas o mais legal é esse estudo rítmico e de atmosfera, porque ao colocar um ritmo na sua leitura, ao fazer você ler 2 frases por vez, várias vezes, depois silêncio, aí volta, aí silêncio 2 vezes, aí volta. Ele cria uma estrutura atmosférica para você, então você está meio que dentro daquele mundo. Ele consegue te imergir com poucas palavras e com desenhos que não dizem muita coisa, né? E mesmo assim, quando chega no final, você está dentro da história, você está imerso. Eu acho que é o que a gente tenta buscar num quadrinho, na verdade, né? Então eu acho que vale entender, a lição que a gente pode tirar dessa história é a seguinte: ele, por dizer aos pouquinhos, ele entregar a informação bem aos poucos, ele deixa você ir colocando o pezinho na história, né? Molhando o pezinho, molha outro pezinho, né? Vai entrando aos pouquinhos. E você, quando de fato entra na história, você está 100% imerso, entendeu? Você não tem um choque, o que é muito interessante. Então acho que vale pelo ritmo e pela imersão de atmosfera. É um livro interessante e é rapidinho, gente. E é de terror, tá? Se você não curte muito as pegadas de terror, leia com descrição, beleza? É isso, gente. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!